Olá, internauta cinéfilo, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Góes e sua 25ª crítica de cinema. E dessa vez nós vamos falar de um documentário. Exatamente, isso mesmo, um documentário chamado Duas Coroas. Esse documentário é um documentário polonês e o interessante é que ele vai falar de um polonês muito importante na história mundial. Nós estamos falando aqui do São Maximiliano Kolbe. Esse cara realmente é impressionante. A história de vida de São Maximiliano Kolbe, ela é contada direitinho, de uma forma bastante didática, por esse documentário Duas Coroas. Esse filme é dirigido por Michel Konrad e ele conta tudo direitinho de toda a história, tanto da vida e obra de Maximiliano Kolbe. A história de Maximiliano Kolbe já era conhecida pelos católicos, porque depois que ele foi canonizado, tudo veio à tona, muitas informações a respeito da história dele apareceu. E uma das principais é justamente o fato dele ter dado a vida dele, ou ter dado a própria vida no lugar de uma pessoa, de um pai de família que ele sequer conhecia. Esse tipo de atitude pode parecer bastante estranho e bastante incomum. Ninguém fica dando a vida por outra pessoa assim. Mas quando você vê esse filme, Duas Coroas, você percebe direitinho como que era a vida de Maximiliano Kolbe, e aí você entende claramente que no caso dele sim, era possível sim ele ter feito uma obra dessa magnitude. E isso realmente é impressionante. Ele foi um cara que viveu no início do século XX e ele pegou o burburinho das tecnologias nascendo. Então ele tinha bastante ideias que lá na frente fariam sentido, mais do que naquele tempo. Então muitas vezes ele era tido como louco, como um visionário, aquela coisa toda. E o filme é muito bem dirigido, ele é um filme documentário, e por ser um documentário, ele tem tudo que um documentário tem que ter. Então, o que você espera de um documentário? Bom, a gente normalmente espera de um documentário que seja didático, que a gente consiga aprender alguma coisa com ele, que ele seja focado em um determinado assunto, e que, se possível, que tenha alguns elementos gráficos que facilitem o entendimento do que está se ensinando na hora ali. E é exatamente o que tem nesse filme Duas Coroas. Você tem então, começa então com um narrador, e esse narrador ele vai permeando todas as fases de Maximiliano Kolbe. Então, se você não é daqueles que gosta de ficção, você é daqueles que gosta de ver filmes sobre realidade, filmes sobre coisas da vida, tá aí, Duas Coroas é uma história muito boa. Outra coisa interessante desse filme é falar sobre a semelhança, tanto física quanto comportamental, do ator Adam Aronofsky, que, ficou perfeito. O cara realmente ficou a cara de Maximiliano Kolbe, lembrando como Maximiliano ele é do século passado, então já havia fotografia, então a gente tem alguns registros das fotos, das imagens, então, de como que era Maximiliano. Então é um cara que dá pra você mais ou menos pegar um ator parecido, e Adam fez perfeitamente, direitinho. Ele foi realmente um homem de fé mesmo. Então eu posso dizer que esse filme tem então 4 partes, A primeira parte dele ainda jovem, adolescente, ali conversando com os freios, os monges, falando de como ele tinha a percepção de mundo, já era uma coisa bastante curiosa, que muitos adultos não têm a percepção que ele, jovem, já tinha. Ali depois vem a segunda fase do filme, mostrando ele já adulto e aí dono de uma gráfica, ele começando a fazer os seus panfletos, melhorar o seu modo de evangelizar. Isso também é muito bacana para você que quer saber sobre empreendedorismo social. Esse filme é uma recomendação clássica mesmo, de como pegar doação, de como fazer o negócio acontecer pensando no próximo, porque uma empresa sem fins lucrativos, ela precisa de lucro para se manter. Todo o dinheiro que ela recebe, ela usa para a própria empresa. Depois tem uma terceira fase do filme, onde ele sai da Polônia e vai fazer a sua missão no Japão. É isso mesmo, o cara não sabia falar japonês, não tinha um puto no bolso, falou, vou lá em missão. Cara, ele ouviu o coração dele falando que precisa ir lá. E isso é muito legal, cara. É outra coisa que também é muito bem explorado, e se a gente tiver isso como exemplo, a gente vai sempre se sentir melhor. E aí, claro, tem a última parte do filme, que é uma parte que conta como que foi os momentos dele dentro de Auschwitz, os momentos dele dentro de um campo de concentração em Auschwitz, que foi realmente complicado, mas como ele era um cara de fé, era um cara diferenciado, era impressionante como esse cara tinha dons de poder chamar a atenção das pessoas. Então vamos falar um pouco sobre característica de documentário. Esse documentário ele tem
exatamente as mesmas características, os mesmos cortes de documentários, então eles às vezes alternam cenas com atores para representar a vida tanto na primeira fase, na fase do meio, na fase final de Maximiliano Kolbe, que foi o personagem principal, e também tem algumas histórias, alguns relatos de algumas pessoas que viveram no campo de concentração de Auschwitz e conheceram um pouco da história desse grande cara lá dentro daquele campo de concentração também. Então, assim você tem mais veracidade, mais fidelidade à história que está lá. Além disso, você tem também elementos gráficos que ajudam sim a você identificar melhor a didática. Ficou muito bom, ficou muito didático, vale a pena você assistir e conhecer um pouco mais sobre esse cara, esse grande nome da história mundial, um grande nome também do catolicismo também. É isso aí. Era isso que a gente tinha que falar do filme Duas Coroas. E lembre-se sempre que cada filme que você assiste é uma história que você aprende. A gente se vê na sala dos cinemas. Até mais.